Eu quero que você conheça esse lado de Deus. Que Ele é um Deus que se ira e derrama a sua ira sobre os pecadores. Se um só pecado de Adão, um só pecado, Adão só pecou uma vez, um só pecado trouxe desgraça para todo mundo, colocou toda a humanidade no caos. Um só pecado, Deus expulsou eles do jardim. Saiam da minha presença, vocês não podem mais estar na minha presença. Um só pecado fez isso. Imagina todos os pecados que você já cometeu. Sabe por que Jesus foi tratado como um verme? Porque nós, em nossos pecados, nós somos vermes. E os nossos pecados estavam sobre Ele. Glória a Deus. Deus segura o ser humano como vermes, prestes a cair no fogo do inferno. Se você visse um verme, o que você faria? Um tapuru. Eu já vi. A minha cachorra levou um tiro daquela espingardazinha e criou tapuru dentro dela. E a Alzenilda foi lá, limpou e tirou de um por um com uma pinça. Se você visse um tapuru desse, o que você faria? Imagine a coisa mais nojenta que você acha. Jéssica acha nojento rã de bananeira. Imagine você segurando essa rã. É assim. Esse é um pouco do sentimento que Deus sente segurando os pecadores. Segurando os pecadores em suas mãos. E Deus só não solta porque Ele ama esses pecadores. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele ama. Ele quer salvar. Ele quer salvar os pecadores. Ele quer salvar. Essa é a primeira má notícia do Evangelho. Você é um pecador miserável nas mãos de um Deus bom, de Deus santo. E nós aqui só escapamos porque Ele foi misericordioso conosco, não porque a gente era bom. Quando uma pessoa busca o Evangelho por causa de dinheiro, sucesso, para Deus melhorar o relacionamento, trazer uma saúde ou algo do tipo, essa pessoa não compreendeu o seu estado. Essa pessoa não compreendeu que ela está sentenciada à morte. Ela não compreendeu que está caminhando para o inferno. Ela não compreendeu. A dor vai ser intensa e perturbadora, que as pessoas buscarão tirar a própria vida de dor psicológica, física, e a Bíblia diz que não vão conseguir. Não vão conseguir. Hoje você vê pessoas se suicidando por causa de dor psicológica, problemas, inquietações, ansiedades, dores físicas. A Bíblia diz que eles vão sentir dores piores. Eles vão tentar morrer e não vão conseguir. Não há injusto, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, se desviaram e juntamente se fizeram inúteis. Inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha, veneno de cobra está debaixo dos seus lábios para matar os outros com suas palavras. Cuja boca está cheia de maldição e amargura.
Os seus pés são ligeiros para derramar o sangue. Basta pisar no calo, ofender, que já pensa em matar. Veja o próximo. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Hoje os ímpios que estão no mundo, que não aceitam a Jesus, eles estão bebendo uma ira com mistura, porque Deus ainda tem misericórdia dessas pessoas. Deus ainda derrama da sua graça. Por isso que as pessoas, elas conseguem ainda fazer coisas boas. Por isso que elas conseguem ainda sentir paz e alegria. Os ímpios que estão no mundo, a ira de Deus está sendo derramada sobre eles, mas ainda tem misericórdia, ainda tem amor. É como se fosse um vinho com mistura. Já nós que cremos em Jesus, nós bebemos do seu amor sem mistura. Glória a Deus, aleluia. Não existe ira para nós. Deus não fica irado comigo, Deus não fica irado com você, porque você foi justificado pela fé no Senhor Jesus Cristo. Você é santo, inocente e imaculado pelo sangue do Cordeiro, que te lavou dos seus pecados. E Deus agora pode chegar perto de você. Deus gosta de ouvir você. Deus gosta de estar com você. Deus gosta de conversar com você. Deus gosta de ter comunhão com você. Com os ímpios é diferente. Deus ama eles, mas não gosta de estar perto, não. Deus não gosta de estar perto de quem não se converteu ainda não, porque Deus está irado com essa pessoa. Deus suporta essa pessoa pacientemente. Mas o crente é diferente. Deus gosta. Você é uma companhia agradável para Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Assim como Adão era uma companhia agradável para Deus no jardim do Éden, você é uma companhia agradável para Deus. Só que nesse dia, a Bíblia diz que o vinho vai ser derramado sem mistura. Ira pura. Ira pura. Propiciação é o sacrifício para apaziguar a ira de Deus. Por quê? Porque a justiça foi satisfeita. Deus precisava derramar a sua ira sobre nós. Ele queria nos perdoar, mas não podia, porque o pecado tinha que ser punido. E sabe o que Jesus fez? Eu recebo toda a ira sobre mim. E recebeu lá na cruz do Calvário. Toda a ira de Deus foi derramada sobre o Filho. Toda a ira. Mas sabe o que foi que aconteceu? Apaziguou a ira de Deus. E Deus não está mais irado comigo, nem com você, nem com todo aquele que está em Cristo Jesus. Graças a Deus por mais uma noite na sua presença. Nós lemos um texto muito bonito de Efésios, mas se nós formos recordar qual era o estado no qual a gente se encontrava, a gente vai ver que o nosso estado era feio, era horrível, era terrível. Nesta noite, eu acredito que você vai ouvir uma das mensagens mais duras que você já ouviu. Hoje você vai ouvir sobre as más notícias do Evangelho. As más notícias do Evangelho. E nós lemos em Efésios 2, a partir do versículo 1, que Deus nos vivificou quando nós ainda estávamos mortos em ofensas e pecados.
nós estávamos em estado de decomposição. Um morto, depois de um tempo, ele fede muito. E a Bíblia nos compara a um morto, quando a gente estava no mundo, quando a gente estava sem Cristo. E diz que nós andávamos segundo o curso deste mundo, no versículo 2, segundo o príncipe das potestades do ar, que é o diabo. Nós andávamos fazendo a vontade do diabo, seguindo esse sistema caído aí, que é o mundo. E a Bíblia nos chama de filhos da desobediência, quando a gente estava no mundo, quando a gente estava perdido, porque a gente era filho de Adão, filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne. Nós vivíamos segundo os desejos da nossa carne, e por estarmos mortos, vivermos segundo o mundo, vivermos agradando o diabo, vivermos segundo os desejos da nossa carne, quando nós estávamos sem Cristo, a Bíblia diz que nós éramos por natureza filhos da ira, merecedores da ira de Deus, pessoas para as quais estava destinada a ira de Deus. Nós éramos filhos da ira, nós que estávamos no mundo antes. Mas o versículo 4 fala da boa notícia do Evangelho. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aí você pode perguntar, mas eu não estava lá na cruz. Como é que Deus nos vivificou juntamente com Cristo? Aí Paulo responde: pela graça sois salvos. Não é pelo que você fez. Você não estava lá, você não praticou justiça, você não morreu na cruz. Quem morreu foi Jesus. Versículo 6: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Nós estamos assentados no trono juntamente com Jesus. Nós não somos deuses, mas Deus nos fez reis e sacerdotes. É só questão de tempo e nós iremos reinar sobre a terra. É isso que diz a palavra de Deus. E porque Deus fez isso, pegou pecadores miseráveis, escravos do pecado, escravos do diabo, escravos do mundo, escravos da carne. Porque Deus fez isso, agiu com misericórdia, versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque Deus mostra as abundantes riquezas da sua graça? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de você, não vem de dentro de você, não vem da sua força, não vem da sua capacidade. Isso não vem de nós, é dom de Deus, é um presente de Deus. É um presente de Deus, é um favor de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Por isso que no céu não entra gente orgulhosa. O caminho da fé é o caminho da humildade. O caminho das obras é o caminho do orgulho, porque o homem se exalta. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. As obras são os frutos da nossa união com Cristo pela fé. Quando nós nos unimos a Cristo, nós praticamos boas obras. Mas a salvação não é pelas obras. Eu queria, meus irmãos, apenas usar esse texto de Efésios só para
introduzir um pouco sobre o que eu gostaria de falar, sobre as más notícias do Evangelho. Hoje, o maior erro das pregações é destacar apenas um atributo de Deus, negando os demais. As pessoas dizem que Deus é amor, mas não prega sobre o Deus que é santo, não prega sobre o Deus que é justiça, o Deus que é fogo consumidor. Por quê? Porque a mensagem do amor é mais atrativa, não ofende as pessoas. Só que quando você fala somente de um atributo de Deus, você não está pregando todo o Evangelho, você não está pregando toda a Bíblia, você não está pregando toda a verdade. Você está pregando um Evangelho amputado, uma Bíblia amputada, uma verdade amputada. Falam hoje em dia que nós devemos pregar o Evangelho do amor, confundindo o amor com falta de justiça, insinuando que o amor age com injustiça. Mas Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 13, ele diz que o amor não se alegra com a injustiça, ele se alegra com a verdade. Então o amor não é injusto. Se o amor age com a injustiça, então não é amor verdadeiro, não é amor que vem de Deus, é amor que vem da carne, é amor que vem do diabo e não de Deus. Quem ama não machuca, não pune, não fere, dizem eles. É esse amor que defende, não meditando na face justa do amor. Se uma pessoa é boa, ela não concorda com o erro, não aceita o erro, nem deixa que a injustiça fique impune. Se uma pessoa é boa, se uma pessoa ama de verdade, ela não concorda com o erro. Porque quando agimos com injustiça, existe um inocente clamando, alguém que está sendo injustiçado. Então você já está agindo com falta de amor para aquele que está sendo injustiçado. Se seu filho comete um erro com um coleguinha, e você, dizendo que ama seu filho, protege ele, você está agindo com falta de amor com um coleguinha, com injustiça. O amor, ele não faz isso. O amor, ele não faz isso. Eu já ouvi um amigo dizer que Deus não mata os seus filhos, porque qual pai mataria o seu filho? O pai ama o seu filho, qual pai mataria o seu filho? Mas sabemos que Deus enviou seu filho ao mundo para morrer, a fim de exercer justiça contra o pecado. Olha só, Deus ama o seu filho Jesus, mas para não ser injusto, enviou Jesus. Enviou Jesus para amar a humanidade, agir com misericórdia, enviou Jesus. Então veja que Deus não deixa de fazer justiça por causa do seu amor. Aliás, o seu amor é conforme a justiça. Se Deus não agisse com justiça, ele deixaria de amar, ele deixaria de ser bom. Se Deus deixasse de ser bom, se Deus deixasse de amar, ele deixaria de ser justo, deixaria de ser justo. Mas os seus atributos estão em harmonia perfeita. Quando Deus age com justiça, ele também age com amor. Quando Deus age com amor, ele também age com justiça. Então, nós temos que entender isso, porque hoje só pensam na boa notícia do Evangelho, só pregam coisas boas aos olhos humanos, deixando de falar o mais importante. Porque, como nós lemos aqui em Efésios, porque como nós iremos enxergar as riquezas da justiça de Deus, como nós iremos enxergar as abundantes riquezas da sua graça,
se não anunciarmos a todos a podridão espiritual na qual essas pessoas se encontram, se não dissermos para ela que elas estão mortas em ofensas e pecados, como eles vão enxergar a beleza do Evangelho se você não disser para ela que elas são escravas do pecado, escravas desse sistema mundano, escravas da carne? Se não pregarmos, como vão enxergar o amor e a bondade de Deus? Como? Você que não é crente, meu amigo, minha amiga, você só será grato a alguém se realmente você perceber que essa pessoa lhe fez um favor. Se você não percebe que essa pessoa lhe fez um favor, você não vai ser grato a essa pessoa. Você diz: eu não tenho razões para ser grato a essa pessoa. Da mesma forma é com Deus. Você só será grato a Deus se você perceber o enorme favor que Ele fez por você. Glória a Deus, aleluia. Se você chegar com um sanduíche para quem está farto, ele talvez rejeite: não quero. Mas se você chegar para uma pessoa que está faminta, aí essa pessoa vai querer, vai sorrir, vai agradecer, vai falar de você para a sua família e dizer o quanto você foi generoso com ela. Glória a Deus. Se uma pessoa não reconhecer o seu estado de miséria, como é que ela vai enxergar o terrível sofrimento que lhe espera? Como é que ela vai enxergar o amor de Deus, a misericórdia de Deus? Somente quem compreende as más notícias do Evangelho, somente quem entende isso, vai olhar para a Bíblia, vai olhar para o Evangelho e vai agradecer a Deus o que Deus fez com ele, a misericórdia com que Deus perdoou ele. Um dos maiores evangelistas da atualidade, eu considero, que é Paul Washer. Ele usou uma ilustração dizendo assim: imagina que você chegue para um condenado, ele vai ser enforcado hoje, ele está na cela e ele vai ser enforcado hoje. Aí você chega para ele e diz: eu tenho uma boa notícia para você. Aí esse condenado sai de lá, bota as mãos na cela, ansioso, e diz: o quê? O quê? Aí você diz para ele: eu quero lhe dar um Corolla do ano. Ou você diz para ele: eu vou arrumar uma boa esposa para você. Ou você diz: eu vou colocar R$1 milhão na sua conta. Ele vai ficar irado com você, ou vai dizer que você é louco, porque a única coisa valiosa para ele naquele momento é a sua liberdade, é ele não ser executado. Quando uma pessoa busca o Evangelho por causa de dinheiro, sucesso, para Deus melhorar o relacionamento, trazer uma saúde ou algo do tipo, essa pessoa não compreendeu o seu estado. Essa pessoa não compreendeu que ela está sentenciada à morte. Ela não compreendeu que está caminhando para o inferno. Ela não compreendeu. Ela acha que o Evangelho é para enriquecer. Deus poderia te enriquecer se Ele quisesse, para curar, para melhorar seu relacionamento. Acha mesmo que Deus iria enviar o seu filho Jesus para morrer por causa disso? Deus quer salvar a sua alma. Deus quer evitar
você passe por aquelas pragas do Apocalipse. Glória a Deus. Deus quer que você não seja lançado no lago de fogo. Deus quer que você não receba a sua ira santa sobre você. Glória a Deus. Aí você diz, quer dizer que Deus se ira contra as pessoas? Quer dizer que Deus derrama a sua ira? Sim. Sim. Essa é a má notícia do Evangelho. Que Deus é assim. Que Deus é assim. A primeira má notícia do Evangelho é que você é pecador e Deus é santo. Você é pecador e Deus é santo. Deus é tão santo que Isaías, ao ouvir os serafins louvando a Ele, exaltando a Ele, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías diz: ai de mim, que eu estou perecendo, eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Rei, o Deus santo e puro. Eu sou pecador, eu sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías, reconhecendo que era um grande pecador e que Deus é puro, ele diz: pronto, eu vou morrer. Quando Pedro também percebeu que Jesus era Deus, que Jesus era santo, Pedro diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Davi, orando a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, ele diz: eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi reconhecia que era um terrível pecador, e somente a misericórdia de Deus para salvá-lo. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz que o que levou Deus a destruir toda a humanidade, salvando somente Noé, sua esposa, seus filhos e as mulheres dos seus filhos, foi que Deus viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação do pensamento do seu coração era má continuamente. Má continuamente. A Bíblia ainda diz que a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Desde criança já existe maldade no coração do homem. E se você for ver Romanos capítulo 3 versículo 10, coloca aí, Eliasaf. Se você for ver, olha o que a Bíblia diz sobre a humanidade, tanto judeus quanto gentios. Romanos 3 e 10 por diante, olha lá. Como está escrito: não há injusto, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, se desviaram, e juntamente se fizeram inúteis. Inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha, veneno de cobra está debaixo dos seus lábios, para matar os outros com suas palavras. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar o sangue. Basta pisar no calo, ofender, que já pensa em matar. Veja o próximo. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz.
Não há temor de Deus diante de seus olhos. Não há temor de Deus. É isso que a Bíblia fala das pessoas que estão lá no mundo, das pessoas que não são crentes. É isso que a Bíblia fala de mim, de você, quando a gente estava no mundo. A gente era assim. A gente era assim, mal por natureza. Aí você pode dizer, então vamos tentar fazer coisas boas para ver se Deus me aceita, para ver se Deus nos aceita. Não dá. Somos imundos demais para realizarmos algo bom. Somos imundos. Por isso que o texto diz que a gente não consegue fazer o bem. Não consegue fazer nenhum bem. Paulo disse, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não há bem algum. Não há bondade nenhuma no ser humano. Por quê? Porque tudo que ele faz está manchado pelo pecado. E tudo de bom que ele faz é por causa da graça de Deus. Se Deus tirar a sua graça, ele se transforma num monstro. É isso que a palavra de Deus diz. Os nossos pecados nos transformam em vermes nojentos. As pessoas que estão no mundo, elas são como vermes nas mãos de Deus. É isso que a Bíblia diz no Salmo 22, versículo 6. Jesus quem fez essa oração lá na cruz. Esse é um salmo profético, o salmo da cruz. Jesus começa no versículo 1 desse salmo, Salmo 22, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Senhor não me escuta? Mas eu sei que o Senhor é santo, entronizado entre os louvores de Israel. Jesus orando, dizendo, o Senhor tem razões de não me escutar, porque o Senhor é santo. Os meus pais confiaram em ti, os antepassados confiaram em ti, e o Senhor escutou todos eles. Mas o Senhor não está me escutando para afastar de mim este cálice e não me abandonar. Aí ele diz, mas eu não sou homem, eu sou um verme. Eu sou um verme, o opróbrio dos homens e desprezado do povo. Um verme. Sabe por que Jesus foi tratado como um verme? Porque nós, em nossos pecados, nós somos vermes. E os nossos pecados estavam sobre ele. Glória a Deus. Deus segura o ser humano como vermes, prestes a cair no fogo do inferno. Se você visse um verme, o que você faria? Um tapuru. Eu já vi, a minha cachorra levou um tiro daquela espingardazinha e criou tapuru dentro dela. E a Alzenilda foi lá, limpou e tirou de um por um com uma pinça. Se você visse um tapuru desse, o que você faria? Imagine a coisa mais nojenta que você acha. Jéssica acha nojento rã de bananeira. Imagine você segurando essa rã. É assim. Esse é um pouco do sentimento que Deus sente segurando os pecadores. Segurando os pecadores em suas mãos. E Deus só não solta porque Ele ama esses pecadores. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele ama. Ele quer salvar. Aleluia. Ele quer
pecadores. Ele quer salvar. Essa é a primeira má notícia do Evangelho. Você é um pecador miserável nas mãos de um Deus bom, de Deus santo. E nós aqui só escapamos porque Ele foi misericordioso conosco, não porque a gente era bom. Aleluia! A segunda má notícia do Evangelho é que Deus é santo e por isso Ele está irado com as pessoas. Ele está irado com todas as pessoas do mundo. Todas, sem exceção. Essa é a maior heresia que eu já escutei pregadores dizer: Deus não está irado com você, Deus te ama. Não, Deus ama sim, mas Deus também está irado. O pai às vezes se ira contra o filho e mesmo assim ama ele. Deus está irado porque Ele é santo, Ele odeia o pecado. A Bíblia diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. E por Deus estar irado com essa humanidade, a Bíblia diz que eles, por não ter glorificado a Deus, nem ter exaltado a Deus, a Bíblia diz que Deus os entregou às suas paixões infames, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Está vendo aí as pessoas fazendo todo tipo de imoralidade? Lesbianismo, bestialidade, homossexualismo, todo tipo de coisa nojenta. É a ira de Deus sobre essas pessoas. É Deus entregando essas pessoas aos seus pecados. A Bíblia diz que Deus também derrama a sua ira, impedindo que essas pessoas sejam iluminadas. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Mestre, por que o Senhor lhes fala por parábolas? Aí Jesus diz: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Eu falo a eles por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam, nem compreendam, para que eles não se arrependam e sejam salvos. Deus derrama a sua ira, impedindo que muitas pessoas conheçam a verdade, porque elas já desprezaram a verdade. A Bíblia diz que Deus derrama a sua ira atacando as pessoas diretamente. Lá em Salmos, o salmista usa uma ilustração no Salmo 7, dizendo que Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Todos os dias Deus se ira. E você às vezes, quando está irado, você fica incomodado, né? E Deus que se ira todos os dias. Todos os dias Ele se ira. E a Bíblia diz que se a pessoa lá do mundo não se converter, Deus já está afiando a sua espada. Deus já armou o seu arco e está com a flecha apontada para essa pessoa. E já preparou para ela armas mortais. Está lá em Salmo 7, do versículo 11 ao versículo 13. Deus se ira todos os dias. E enquanto as pessoas acham que está tudo bem, Deus está lá afiando sua espada. Eu vou pegar ele lá na frente. Deus está já com a flecha apontada para ele. Glória a Deus, aleluia. Pronto para derramar Deus, aleluia, a sua ira sobre essa pessoa. A Bíblia diz que no início, lá na igreja primitiva, no meio dos crentes, Deus derrama a sua ira sobre um casal, Ananias e Safira. Ananias e Safira.
Pedro, usado pelo Espírito Santo, diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu no chão e morreu. A Bíblia diz que tinha um falso profeta tentando atrapalhar a pregação de Paulo. Paulo pregando e ganhando uma pessoa importante da cidade para Jesus, e esse falso profeta atrapalhando. Paulo olha para ele e diz: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E na mesma hora ficou cego. Deus derramando a sua ira diretamente. A Bíblia diz também que Deus derrama a sua ira através da natureza. Terremotos, trovões, tempestades, raios, tsunamis, chuvas de gelo, granizos. Deus derrama a sua ira assim. E sabe por que geralmente Deus derrama a sua ira assim? Isso está lá em Apocalipse. Como disse H.B. Sweet, as orações dos santos voltam à terra com furor, os santos gemendo, e Deus manda da sua ira em resposta à oração. A Bíblia diz que Deus está irado e guardando ira para os falsos crentes. Nós podemos pegar essa aplicação: ou despreza tu as riquezas da benignidade de Deus, mas segundo o teu coração impenitente entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Os falsos crentes estão entesourando ira para eles. A ira de Deus está se acumulando contra eles, e de repente vai ser derramada. Deus está irado agora, e já derrama a sua ira agora contra os pecadores. Essa é a segunda má notícia do Evangelho. A terceira má notícia é que Deus vai derramar da sua ira no futuro, de forma mais terrível ainda, durante a grande tribulação. O livro do Apocalipse fala de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. A Bíblia diz que quando o Cordeiro, que é Jesus, abre o primeiro selo, ele vê um cavalo branco. Sabe quem estava sentado sobre ele? O anticristo, com uma falsa pureza, um falso guerreiro da paz, uma falsa realeza, uma falsa vitória. O surgimento do anticristo inicia a grande tribulação, que dura 7 anos, e será mais terrível ainda depois dos 3 anos e meio. O segundo selo é aberto, e a Bíblia diz que chega um cavalo vermelho, trazendo a guerra sobre a terra. O terceiro selo é aberto, e a Bíblia diz que vem a fome, a escassez e a carestia. O quarto selo é aberto, e a Bíblia diz que o cavalo amarelo traz morte, com espada, fome, doenças e feras da terra.
As feras da terra estão tão agitadas e com fome que atacam os próprios seres humanos e matam os seres humanos. O quinto selo é aberto. E sabe como é que Deus julga mais ainda os ímpios? Permitindo que mais santos sejam mortos pelas suas mãos. Deus permite que as pessoas façam mal para puni-las por esse mal. Pessoas que rejeitam a Ele. O sexto selo é aberto. E a anarquia toma de conta do mundo. Com terremotos, todo tipo de coisa. O pavor se apodera dos poderosos desta terra, fazendo eles desejar a morte. Veja Apocalipse, capítulo 6, versículo 15 ao 17. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, que são os comandantes de exércitos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, porque, e da ira do Cordeiro. Próximo versículo: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá suportar, subsistir? O Cordeiro veio para salvar os pecadores. O Cordeiro vem para derramar a sua ira. Glória a Deus. E depois vem a abertura do sétimo selo, que inicia agora o toque das 7 trombetas. Os juízos sobre a terra são piores agora. Quando o anjo toca a primeira trombeta, a Bíblia diz que chuvas de granizo caem sobre a terra e fogo misturado com sangue, matando 1/3 das plantações que geram alimento. Quando o anjo toca a segunda trombeta, a Bíblia diz que uma enorme rocha com um monte ardendo em fogo cai no mar, destruindo 1/3 das embarcações e 1/3 da vida do mar. Quando o anjo toca a terceira trombeta, a Bíblia diz que uma grande estrela ardendo como uma tocha cai sobre 1/3 dos rios e das fontes de água potável, águas que servem para beber, de modo que as águas ficam amargas e tóxicas, matando muitas pessoas. Quando o anjo toca a quarta trombeta, a Bíblia diz que o sol, a lua e as estrelas são atingidos de tal modo que 1/3 deles se escurece, a praga da escuridão. Quando o anjo toca a quinta trombeta, aí é o primeiro ai. A Bíblia nem chama o que aconteceu antes de ai. É tanta dor física e psicológica provocada por demônios que até agora estão presos. A Bíblia diz que eles vão ser soltos. Agora, imagina hoje o endemoniado gadareno, quanto ele sofreu. Se esses demônios que estavam no endemoniado gadareno eram terríveis, imagina esses que vão ser soltos quando o anjo tocar a quinta trombeta. A dor vai ser intensa e perturbadora, que as pessoas buscarão tirar a própria vida de dor psicológica, física,
física. E a Bíblia diz que não vão conseguir. Não vão conseguir. Hoje você vê pessoas se suicidando por causa de dor psicológica, problemas, inquietações, ansiedades, dores físicas. A Bíblia diz que eles vão sentir dores piores. Eles vão tentar morrer e não vão conseguir. Quando o anjo toca a sexta trombeta, uma terrível guerra mata 1/3 das pessoas, e 7.000 pessoas são mortas com um grande terremoto. Ao tocar a 7ª trombeta, um anúncio: os reinos do mundo é do nosso Senhor e do seu Cristo. Esse anúncio inicia o derramamento das 7 taças da ira de Deus. A primeira taça, o anjo derrama a primeira taça, e a Bíblia diz que em todos nascem feridas purulentas, com pus, úlceras dolorosas e perturbadoras. Úlceras nos corpos de todas as pessoas, atingidas quando a primeira taça é derramada. As pessoas bebendo da taça da ira de Deus. Quando o segundo anjo derrama a sua taça, a Bíblia diz que o mar se torna em sangue podre, e toda a vida do mar morre, tudo, não resta nada, tudo. Quando o anjo toca a terceira trombeta, ou melhor, derrama a terceira taça, a Bíblia diz que também os rios e as fontes de água para beber se tornam em sangue. E o anjo glorifica a Deus, dizendo que Deus fez com que eles bebessem o sangue dos santos e dos profetas que mataram. Quando o anjo derrama a quarta taça, o sol queima as pessoas com um terrível calor, como se estivessem sendo queimadas pelo fogo. Quando o anjo toca, ou melhor, derrama a quinta taça, a besta e os seus aliados são tomados de dores terríveis, que eles mordem as suas línguas de tanta dor. Quando o anjo derrama a sexta taça, o rio Eufrates se seca, para que os exércitos venham para a grande batalha do Armagedon. Glória a Deus. Quando o anjo derrama a sétima taça, explosões, relâmpagos, trovões, terremotos de proporções inigualáveis, de tal modo que ilhas e montes desaparecem, e as cidades ficam devastadas, e cai do céu pedras de granizo de cerca de 35 quilos em cima das pessoas, das casas, dos carros. E durante a grande tribulação, mais coisas são registradas em detalhes. A Bíblia diz que um anjo proclamando o evangelho eterno no céu, o anjo sai proclamando, dizendo: se alguém adorar a besta, aceitar o seu sinal, adorar a sua imagem, este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre
diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. A Bíblia diz que o cálice da ira de Deus vai ser bebido pela humanidade, e esse vinho é sem mistura. Na época do Novo Testamento, os vinhos podiam ser misturados para servirem para questões medicinais, para ficarem mais agradáveis. Quando a Bíblia diz que o vinho é sem mistura, quer dizer que esse vinho vai produzir todo o seu efeito. Hoje, os ímpios que estão no mundo, que não aceitam a Jesus, eles estão bebendo uma ira com mistura, porque Deus ainda tem misericórdia dessas pessoas. Deus ainda derrama da sua graça. Por isso que as pessoas, elas conseguem ainda fazer coisas boas. Por isso que elas conseguem ainda sentir paz e alegria. Os ímpios que estão no mundo, a ira de Deus está sendo derramada sobre eles, mas ainda tem misericórdia, ainda tem amor. É como se fosse um vinho com mistura. Já nós que cremos em Jesus, nós bebemos do seu amor sem mistura. Não existe ira para nós. Deus não fica irado comigo, Deus não fica irado com você, porque você foi justificado pela fé no Senhor Jesus Cristo. Você é santo, inocente e imaculado pelo sangue do Cordeiro, que te lavou dos seus pecados. E Deus agora pode chegar perto de você. Deus gosta de ouvir você. Deus gosta de estar com você. Deus gosta de conversar com você. Deus gosta de ter comunhão com você. Com os ímpios é diferente. Deus ama eles, mas não gosta de estar perto, não. Deus não gosta de estar perto de quem não se converteu ainda não. Porque Deus está irado com essa pessoa. Deus suporta essa pessoa pacientemente. Mas o crente é diferente. Deus gosta. Você é uma companhia agradável para Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Assim como Adão era uma companhia agradável para Deus no jardim do Éden, você é uma companhia agradável para Deus. Só que nesse dia, a Bíblia diz que o vinho vai ser derramado sem mistura. Ira pura. Ira pura. A Bíblia diz, mostra uma imagem lá de a glória de Deus enchendo todo o templo. E diz que ninguém conseguia entrar no templo. Isso representa que Deus não aceita mais intercessões. Deus não vai agir mais com misericórdia depois que as taças são derramadas. Deus não vai agir mais com misericórdia. Ninguém mais vai poder clamar e dizer, me ajude, me perdoe. Não. Essa pessoa que adorou a besta não tem mais chance para ela. Não tem mais misericórdia. Depois que recebeu o sinal da besta, adorou a sua imagem, essa pessoa vai beber o cálice da ira de Deus, sem mistura, sem misericórdia. E o interessante é que você, às vezes acontece com minha filha Nenê, eu estou brigando com ela, às vezes ela vai chorando para Flavinha, para ver se Flavinha tem pena dela e ajuda ela. A Bíblia diz que essas pessoas serão atormentadas diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, diante de Jesus. Jesus vai estar vendo aquela cena e não vai fazer nada para ajudar essas pessoas. Nada, porque não existe mais graça para elas.
não existe mais misericórdia, não existe mais perdão, não existe mais amor para as pessoas que se entregaram à besta, ao falso profeta, ao anticristo. Não existe mais. Serão atormentadas para todo sempre, e não terão mais repouso nem de dia nem de noite. Por isso que Paulo diz: meus irmãos, eu estou pronto para vos anunciar o Evangelho, porque Deus está irado com a humanidade, e a humanidade ela não enxerga isso. E quando escuta pregações falando que é pecador, falando do inferno, falando da ira de Deus, diz: que pregação sem amor. Mas essa pregação está mostrando para você a realidade. Se você não se entregar ao Senhor Jesus Cristo, você vai beber o mesmo cálice que Jesus bebeu. Jesus, sendo Deus, ele suportou aquele cálice, sentindo grandes angústias, suou grandes gotas de sangue. Imagina você, imagina a dor, o sofrimento. Quando for iniciado o derramamento das 7 taças, não haverá mais intercessão, nem misericórdia, somente pura ira. Está lá em Apocalipse 15, do 5 ao 8. Na batalha do Armagedon, a Bíblia diz que aquele Jesus, que é o Cordeiro, que veio salvar a humanidade, a Bíblia diz que é Cristo que vai pisar o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. É Jesus quem vai pisar esse lagar. Um lagar é um lugar onde tem uvas, e elas são pisadas para sair suco de uva. Naquela época era assim. E a Bíblia diz que sai o sangue do lagar até aos freios dos cavalos. Imagina uma pessoa sentada num cavalo, até os freios. Olha a altura de sangue de pessoas. A Bíblia diz que a distância desse largo de sangue é de 300 quilômetros. Como está aqui em Campina Grande. Sangue da altura dessa cadeira. Sabe quem derramou esse sangue dessas pessoas? Jesus, quando ele voltar. Jesus quem vai derramar. Ele, através dos seus anjos, através do seu poder. E sabe o que é mais sinistro? A janta que Deus preparou para as aves. A Bíblia diz que o jantar do Deus Todo-Poderoso começa, onde todas as aves do céu são convidadas para comer as carnes dos reis, dos comandantes, dos fortes, dos cavalos e de seus cavaleiros, e de todos os homens escravos e livres, grandes e pequenos, de tal modo que as aves vão se fartar de suas carnes. Tudo isso está na Bíblia. Quando você escutar, eu já escutei de algumas alunas católicas, dizendo: não, eu vou pregar, mas a gente só leva o evangelho do amor. Isso daqui é o evangelho do amor. É você falar a verdade, falar o que espera as pessoas lá na frente. Oh, glória, aleluia! Diferentemente do que fazem hoje, Deus é sempre louvado e engrandecido pelos anjos quando derrama da sua ira. Hoje é diferente. As pessoas ficam estranham, dizem: como é que pode Deus fazer isso? Deus faz porque Ele é assim. Ah, mas Ele era para ser diferente. Quem é você para dizer que Deus deveria ser diferente? Se nem você
controla a sua ira. Quando você vê a injustiça, quando você vê uma criancinha que foi sequestrada com 5 anos de idade, o cara colocou ela no cativeiro e abusou ela até os 10 anos e ela morre. Você vai amar essa pessoa e dizer: eu vou deixar pra lá, não deve acontecer nada com essa pessoa, porque eu sou uma pessoa muito misericordiosa. Agora imagina o que Deus vê todos os dias, todas as horas, o que Deus ouve, as intenções dos corações das pessoas, as perversidades das pessoas, pessoas que você acha que conhece, e de repente você descobre o que aquela pessoa fez. Já teve pessoas que eu olhava e dizia: não, isso é um molezinho. Aí depois descobri que o cara matava pessoas. Matava pessoas. Pessoas que você conhece: não, isso é um trabalhador, é um pedreiro. Então o cara abusou de uma criança, matou uma criança lá no Alto Belo Horizonte, há uns anos atrás. Deus vê tudo, e a ira dele está se enchendo. Você acha mesmo que Deus vai deixar barato? Quantas crianças envenenadas hoje por alimentos e vacinas? Acha que Deus vai deixar isso impune? Os grandes e poderosos, os ricos que estão lucrando através da indústria dos alimentos e da indústria dos remédios, envenenando as pessoas. Quantas pessoas morrendo de infarto, de câncer, por causa desses homens? Acha que Deus não está vendo? Acha que Deus não vai julgar essas pessoas? A quarta má notícia do Evangelho, como já foi antecipado em Apocalipse 14, do 10 a 11, todos os perdidos serão atormentados para sempre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, sem misericórdia, sem amor. Imagina você no inferno, sabendo que Deus não te ama mais. Total desprezo. A Bíblia diz em Daniel 12 que muitos ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. Deus vai desprezar essas pessoas. Elas serão lançadas no lago do fogo. Tudo isso vai acontecer depois do juízo final. Todos os ímpios, grandes e pequenos, serão ressuscitados com corpos indestrutíveis para suportar o fogo do inferno. Jesus disse: onde o fogo não se apaga e o bicho não morre, a intensa e terrível dor do fogo do inferno, serão castigados eternamente. E aqui a justiça de Deus é completamente satisfeita. Completamente satisfeita. A justiça que pune de acordo com o caráter santo de Deus. Essa é a má notícia do Evangelho. Depois que você sabe que Deus te resgatou disso tudo, depois que você sabe que Deus te perdoou, te deu a salvação, te deu vida eterna, e você só precisa crer verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, aí você consegue agradecer. Oh, glória, aleluia! Aí você consegue perceber qual é a misericórdia de Deus, que fez de um verme um filho amado. A Bíblia diz que Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do Seu Filho, Jesus Cristo.
para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Muitos irmãos. Então, meus amados irmãos, veja para finalizar Romanos 3:19. Romanos 3:19. Agora você vai conseguir entender melhor Romanos 3:19. Quando você perceber a má notícia do Evangelho. Vamos começar no versículo 21. Romanos 3:21. Romanos 3:21. Paulo, ele diz que nenhuma pessoa será inocentada diante de Deus pela prática da lei. A lei de Moisés. Todos aqui, eu, você, todos já quebramos todos os mandamentos da lei de Deus. Então ninguém consegue ser salvo pela prática da lei. Aí ele diz que agora, no tempo presente, se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Eu não preciso guardar toda a lei para ser salvo e justo diante de Deus. Não preciso guardar, porque Jesus guardou por mim. Tendo o testemunho da lei e dos profetas, a própria lei dizia que Deus iria justificar as pessoas pela fé. Nós vemos o caso de Abraão, Davi nos seus salmos, Abacuque, tantos outros falando que uma pessoa vai ser justa diante de Deus pela fé. Não é por obras, não é por santidade própria, não é. No próximo versículo ele diz: olha aí como se manifestou a justiça de Deus. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos aqueles que creem. A justiça de Deus aqui é Deus justificando o pecador. É você diante do tribunal de Deus, o justo juiz, e ele batendo o martelo e dizendo: o inocente está inocentado, não tem mais nenhuma culpa diante de mim. Agora é meu filho, minha filha, objeto do meu amor. Agora não estou irado com você mais. Por quê? Próximo versículo. O texto anterior diz que a justificação pela fé é para todos, porque não há diferença. Aí diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção, pecaram. Todos. Ninguém é perfeito. Estão carentes da glória de Deus. Sabe por que essas pessoas estão carentes? Pelo que a gente acabou de dizer. Porque Deus está irado com elas. E elas, se não se arrependerem, elas vão beber o cálice da ira de Deus. Por isso que elas são miseráveis, mendigos, vermes, carentes de Deus. Mas muitas não percebem. Não percebem. Só que essas pessoas pecadoras, veja o próximo versículo, elas são justificadas gratuitamente pela graça de Deus, pela redenção que há no nome de Jesus. Glória a Deus. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Redenção, Paul Washer, ele diz que toda pessoa que quando fosse pronunciar essa palavra redenção, deveria tremer os lábios. Quando eu falei de redenção aqui,
Vocês disseram glória a Deus. E é glória a Deus mesmo. Por quê? Porque você recebeu um presente. Alguém pagou o preço do seu pecado. Só que sabe o que é triste? É que o Filho de Deus teve que morrer por causa do seu pecado. É como se você sorrisse com alguém que morreu. Por isso que essa palavra tem que ser pronunciada com temor, reverência. Porque Jesus teve que morrer para você viver. Jesus teve que beber o vinho da ira de Deus para você não beber esse vinho. E sabe para quem Jesus pagou esse preço? Paul Washer usa uma ilustração dizendo que vê em um filme daqueles antigos uma pessoa acorrentada, sofrendo, sendo chicoteada pelo diabo, e diz que Jesus entra na frente e recebe as chicotadas do diabo. E diz assim: ele recebeu a ira que era para você, como se Jesus devesse alguma coisa ao diabo. O pagamento que Jesus fez não foi para o diabo, foi para Deus. Para Deus. O Deus justo e santo que estava irado contra você. Ele precisava agir com justiça. Ele precisava punir você, e a punição era a morte eterna. E Jesus disse: não, eu vou lá e morro por eles. Eu sofro a punição por eles. Por isso que o próximo texto diz que Deus propôs Jesus como propiciação pela fé no seu sangue. Propiciação é o sacrifício para apaziguar a ira de Deus. Por quê? Porque a justiça foi satisfeita. Deus precisava derramar a sua ira sobre nós. Ele queria nos perdoar, mas não podia, porque o pecado tinha que ser punido. E sabe o que Jesus fez? Eu recebo toda a ira sobre mim. E recebeu lá na cruz do Calvário. Toda a ira de Deus foi derramada sobre o Filho. Toda a ira. Mas sabe o que foi que aconteceu? Apaziguou a ira de Deus. E Deus não está mais irado comigo, nem com você, nem com todo aquele que está em Cristo Jesus. E o texto diz que Deus propôs Jesus. Esse propor aí é apresentar, expor publicamente. Deus não julgou Jesus às escondidas. Deus não julgou o nosso pecado às escondidas. Ele julgou publicamente. Sabe por quê? Porque Davi pecou, adulterou, matou. Moisés também matou. Adão pecou um pecado tão grave que foi expulso do paraíso. Tantos outros no Antigo Testamento cometeram graves pecados. Manassés, o rei Manassés, sabe o que ele fez? Ofereceu em sacrifício o seu próprio filho, queimado no fogo. E sabe o que a Bíblia diz? Que Manassés se arrependeu dos seus pecados, e Deus perdoou. Aí Deus poderia ser questionado, dizendo: que Deus justo é esse? Perdoou Manassés, perdoou Davi, perdoou Moisés, perdoou Adão. Aí Deus diz: eu vou mostrar a minha justiça.
expôs Jesus publicamente, recebendo o juízo contra o pecado. Jesus morreu por Moisés, morreu por Manassés, morreu por Adão, morreu por Davi, e todos os seus pecados foram purificados pela morte de Jesus. Por isso que o texto diz: para mostrar a sua justiça pelo perdão de pecados cometidos antes de Jesus. Antes de Jesus, pecados que eram cometidos sob a paciência de Deus. Deus tolerava esses pecados, Deus suportava esses pecados, porque sabia que o seu filho ia pagar por esses pecados. Próximo versículo diz: para demonstração da sua justiça no tempo presente. Agora, Deus demonstra a sua justiça, mostrando que Ele é justo e justificador. Aleluia, oh glória! Olha aí, justiça e amor andando junto. Justo, porque Ele é justo e pune o pecado. Justificador, porque Ele é misericordioso e perdoa o pecado. Mas só pôde perdoar o pecado porque alguém pagou pelo pecado. Quem pagou pelo pecado? O próprio Deus, porque Jesus é Deus. Deus derramou a sua ira sobre Deus, para poder te perdoar, para poder te dar salvação e vida eterna. Eu pergunto para você: onde é que fica o orgulho? Onde é que fica o orgulho? E nós ainda às vezes nos orgulhamos, né? Sermos pessoas boas, sermos crentes, fiéis. Por isso, vamos fortalecer nossa fé, irmãos, e parar de tentar a Deus, achando que podemos viver do nosso jeito. Não desprezemos uma tão preciosa salvação, porque se você desprezar e perder essa salvação, ai de você, ai de você. Deus não vai ter pena de você. Eu quero que você conheça esse lado de Deus, que Ele é um Deus que se ira e derrama a sua ira sobre os pecadores. Se um só pecado de Adão, um só pecado, Adão só pecou uma vez, um só pecado trouxe desgraça para todo mundo, colocou toda a humanidade no caos. Um só pecado, Deus expulsou eles do jardim. Saiam da minha presença, vocês não podem mais estar na minha presença. Um só pecado fez isso. Imagina todos os pecados que você já cometeu. Se você desprezar essa salvação, a Bíblia diz que você é culpado de crucificar Jesus Cristo de novo. De que punição será digno aquele que crucifica o Filho de Deus? Se você rejeitar Ele, você está cuspindo nele, crucificando Ele de volta. Por isso que Ele vai voltar lá, com ira e furor, contra todos os pecadores que não se arrependeram. Ira pura e santa. E por toda a eternidade, Jesus e os anjos vão observar essas pessoas atormentadas no inferno. E Jesus não vai sentir pena delas. Sabe o que é triste?
Pessoas que você conhece, João viu lá. Pessoas para quem você sorri, você brinca. Pessoas que talvez até você goste. A Bíblia diz que João viu elas diante do trono, do grande trono branco, sendo sentenciadas e lançadas no lago de fogo. Sabe por que eu digo isso? Porque Jesus disse que a porta é estreita e são poucos os que entram por ela. Muitas pessoas serão condenadas. Muitas pessoas. Você acha que 10 pessoas, 9 vai ser salvo? Talvez 2, talvez 3. Por quê? Porque não creem de verdade. Acham que ser crente morto é um jeito de construir um caminho para o céu. Ou você é crente ou não é. Ou você é de verdade ou é falso. Lembre-se disso, que o amor de Deus está em suportar o teu pecado e pagar o preço pelo teu pecado. E você só precisa dizer: eu aceito o Senhor, e seguir o caminho da fé, lutando, se esforçando até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim, é esse que vai ser salvo. Que Deus aplique em seu coração essa palavra, e que você reflita muito. E se você é de Cristo, não se preocupe. Tem gente que diz que lê Apocalipse com medo. Para trazer essa mensagem, eu passei cerca de 2 semanas me dedicando horas e horas a ler Apocalipse, e eu não senti nenhum medo, mas eu consegui ver o pavor daquelas pessoas. E a Bíblia diz que quanto mais Deus mandava pragas, sabe o que as pessoas faziam? Elas blasfemavam de Deus e não se arrependiam dos seus pecados. Imagina o que Deus vai fazer com essas pessoas. Amém. Que Deus nos ajude. Deus nos faça permanecer cada dia na sua presença. E é isso que você deve. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E é isso que você deve pregar para os pecadores. Eles têm que saber disso. Eles têm que saber disso. Amém.